Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Podcast Sindical, o podcast voltado à classe trabalhadora, a classe que alimenta e carrega esse país nas costas diariamente. E para falar sobre trabalho, sobre as necessidades da classe trabalhadora, estamos aqui recebendo hoje o Sérgio Luiz Leite, o Serginho, presidente da FEQINFAR, Federação dos Trabalhadores da Indústria Química do Estado de São Paulo, e também vice-presidente da Força Sindical. Serginho, um prazer recebê-lo aqui no Núcleo de Comunicação Sindical e na TV Sindical. Bom, obrigado, João. Quero cumprimentar a todos, parabenizar pelo trabalho aqui feito pelo Núcleo de Comunicação Sindical, uma iniciativa importante para levar uma mensagem importante aos trabalhadores, às trabalhadoras, do dia a dia, né, do movimento sindical, das lutas que fizemos e as lutas que estamos fazendo em prol dos trabalhadores. Então, é um prazer estar aqui e falar com vocês. Prazer aqui é todo nosso. Serginho, eu te pedi para você dar uma prévia aí do seu currículo, que é bem extenso aí, hein? Vou dizer aqui, eu estou nessa vida sindical desde 1989, né, começando lá no interior do estado de São Paulo, na base sindical lá do município de Rio Claro e região, né? Depois nós viemos para aqui, para São Paulo, enquanto secretário-geral da FEQINFAR, e numa transição assumimos a presidência da FEQINFAR, que é uma federação de trabalhadores que agrega 32 sindicatos filiados a essa federação, reunindo 200 mil trabalhadores nas indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, transformação do plástico, fertilizantes, abrasivos, tintas, setor de produção de etanol, né, aquele álcool combustível, né, setor de brinquedos e instrumentos musicais também estão ligados a essa nossa categoria, que reúne esses 200 mil trabalhadores distribuídos em todo o estado de São Paulo e que tem negociações em 4 databases distintas. 1º de abril, setor farmacêutico, 1º de maio, etanol, 1º de junho, setor de brinquedos e 1º de novembro, que é a maioria dos trabalhadores, que é o setor químico, transformação do plástico, fertilizantes, e temos aí enfrentado essa batalha aí histórica aí dos trabalhadores e, claro, com o agravante da reforma trabalhista de 2017, que mexeu muito com as estruturas sindicais. Exatamente. Bom, primeiro que eu estou assustado aqui positivamente com o tamanho da categoria, 200 mil trabalhadores, né? Eu sabia que era grande, mas não era tão grande assim. E isso é 200 mil trabalhadores aqui no estado de São Paulo ligados à FEQINFAR e à força sindical a qual eu ocupo a posição da vice-presidência. Aí nós temos mais 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo, dessas mesmas categorias, ligado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Então, são 400 mil trabalhadores que participam de todas essas campanhas salariais, que, aliás, eu posso afirmar, apesar de estarem em centrais sindicais distintas, mas nós realizamos campanhas salariais conjuntas, inclusive em mesas conjuntas de negociação. Então, isso também é um avanço importante para a luta dos trabalhadores, essa unidade nas campanhas salariais entre a CUT e a Força Sindical. Importantíssimo, né? E o objetivo do bem comum, que é o bem do trabalhador, né? Com certeza. Serginho, a FEQINFAR, assim como a categoria, né, dos químicos, a gente percebe isso, que é uma categoria muito forte, né? Ele tem um poder de mobilização muito forte, a gente vê isso nitidamente nos movimentos que a gente vê dos sindicatos e tal. E isso você se dá a quê, necessariamente? Por essa categoria ser uma categoria tão representativa e ter essa força tão grande junto aos trabalhadores? Bom, a categoria, felizmente, ela é uma categoria bem organizada, claro, com as dificuldades do movimento sindical que todas as categorias têm, né? E ela é bastante diversificada, João. Ela tem trabalhadores, por exemplo, em segmentos que têm uma massa salarial que acompanha a média nacional, mas ela também tem um grupo importante de trabalhadores com uma massa salarial muito acima da média nacional.
principalmente nas indústrias farmacêuticas, que necessita de trabalhadores com uma elevação do grau profissional, do grau de escolaridade, então são o que agrega, né, na verdade, uma necessidade de formação maior desses trabalhadores. Isso também vale para a indústria petroquímica, para a indústria química de base. Então, e isso possibilita e propicia valores de acordos de participação nos lucros com valores importantes, bem acima da média, com pisos ou práticas salariais acima também da média nacional, e isso acaba dando uma força importante para o sindicato, né? Para manter essas conquistas e, claro, ter o trabalhador próximo do sindicato para dar continuidade a essa luta. Para se ter uma ideia, a indústria farmacêutica, nós temos redução de jornada de 40 horas semanais já fazem 8 anos, né? Então já é uma conquista, já é uma realidade. Porque a luta hoje nacional já é uma conquista da categoria. Já é uma conquista de parte da categoria, mas nós temos outros setores que não conseguiram avançar na redução da jornada. Então, tudo isso agrega valor no contrato de trabalho e, claro, coloca esses trabalhadores num patamar um pouco melhor, não suficiente, mas um pouco melhor da média nacional. Sim, e é sempre um desafio, eu gosto muito de frisar aqui isso, que todas essas conquistas, você citou aqui PLR e outras condições, são conquistas do sindicato, né? Da classe trabalhadora e do sindicato. Isso é importante reforçar, né? Eu não tenho dúvida, eu sempre dialogo com os trabalhadores, porque às vezes você está numa fábrica, né, e tem, claro, naturalmente, às vezes um trabalhador, mas para que serve o sindicato? Né? Tem sempre essa pergunta que chega. Então eu sempre respondo, trabalhador, abra o seu olerite de pagamento, que ali você vai enxergar o sindicato. A hora que você tem uma hora extra superior à legislação trabalhista, a hora que você tem uma participação nos lucros e resultados negociada pelo sindicato, aliás, a lei foi negociada pelo movimento sindical de participação nos lucros e resultados, a hora que você tem um adicional noturno acima daquele previsto em lei, é o sindicato que negociou, e o reajuste salarial, que não existe política legal de reajuste salarial, é o sindicato que tem esse poder, né? Então, às vezes um dia eu falei para um trabalhador, vem cá, quantos aumentos de mérito você teve nesses 20 anos que você está na empresa? Acho que eu fui promovido umas 4 vezes. O sindicato conquistou 20 reajustes salariais e você conquistou 4 sozinho. Então, nós temos 16 reajustes salariais acima da sua meritocracia, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse debate com a sociedade, com os trabalhadores, de sempre estar valorizando as ações sindicais, né? E um exemplo, né, está aí agora, né? A isenção de imposto de renda até R$5.000, que também é uma conquista do sindicato perante uma legislação que teve um compromisso assumido pelo governo federal, a qual nós chegamos agora, nesse 5 de fevereiro. Então, hoje, os trabalhadores estão recebendo o lerite de pagamento. Então, aqueles que ganham até R$5.000 vão ver que não tem desconto de imposto de renda. Conquista do sindicato. Exatamente. E é sempre importante frisar e reforçar isso. O óbvio, ele tem que ser dito, que o movimento sindical ele faz muita coisa. Às vezes, muita coisa não é divulgada da forma como deveria ser, né? Aí a gente vai entrar num outro contexto aqui, mas o sindicato ele faz muito. Porque você que está em casa e recebe aí auxílios, vale-refeição, participa do PLR, isso tudo é conquista do sindicato, tá? Que está na legislação lá, o salário mínimo e o vale-transporte, ponto. Nem o vale-refeição está lá. Isso é tudo luta do sindicato. E mais importante, ou tão importante quanto, né, Serginho, vai frisar também que todo ano isso tem que se lutar todo ano para se manter e se aumentar isso, né? Não é garantido a eterno, né? Exatamente. A reforma trabalhista de 2017, ela retirou uma palavra aqui que se chama ultratividade da norma coletiva, que na verdade garantia que até que se fizesse um novo acordo, aquelas conquistas elas se prevaleceriam valendo para os trabalhadores. Hoje não. Acabou a database, né? Por exemplo, 1º de novembro de 2025, que é a database do setor químico e petroquímico,
terminou dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, se não tiver uma nova convenção coletiva ou um acordo coletivo garantindo todas aquelas conquistas, aquilo não tem mais validade, né? Então, a luta é diária, a luta é anual. Então, nas databases para manter essas conquistas dos trabalhadores. Então, o sindicato o trabalho dele Não dorme, né? não dorme, é o ano todo. Exatamente. E tem que ser valorizado e acompanhado pelos trabalhadores também. Isso é fundamental. E falando também, você tocou num ponto aí que está em alta hoje, né? É uma esperança para muitos, para nós, e uma expectativa grande também, que é a questão do fim da famigerada escala 6x1. Que a gente que é classe trabalhadora, a gente entendeu, na verdade a gente sempre soube, né? Mas agora a gente entendeu com mais clareza que existe vida após o trabalho também e que a gente tem que viver, não é só trabalho, né? Bom, essa questão da redução da jornada de trabalho e escala de trabalho é uma luta, na verdade, uma luta histórica do movimento sindical, né? Eu vou procurar retroagir só até antes da década de 80, quando a jornada de trabalho era 48 horas semanais, até 5 de outubro de 1988, quando da Constituição Federal de 88, que reduziu de 48 para 44. Categorias, a exemplo dos metalúrgicos, dos químicos, já em 86 começou a reduzir essa jornada de 48, veio para 46, e depois, quando chegou a Constituição de 88, já era 44 horas semanais. Agora, na vanguarda, então. Na vanguarda. Metalúrgica e química já havia reduzido, já em 86, essa jornada. Mas olha só, de 88 até 2026, onde nós estamos para chegar nesse debate, vamos imaginar como avançou a tecnologia e a forma de organização da produção e do trabalho. E manter a jornada da mesma quantidade, ou seja, 44 horas semanais, igual era em 1988, é só para parar a pensar um pouquinho, aqueles mais antigos que estão com 20, 30 anos nas fábricas, como era a produção, a produtividade, a tecnologia em 88 e como é hoje. Então, só por isso já se justificaria, eu não digo não é nem reduzir, é adequar a jornada de trabalho ao avanço tecnológico, então, que é a redução que a gente tem procurado sempre colocar nas pautas de reivindicações e tem sido uma luta. Esse movimento criou mais força ainda quando principalmente os trabalhadores mais jovens que começam a colocar, olha, não é só jornada, nós precisamos melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Nós precisamos melhorar a questão de ter um tempo livre para a família, para o lazer, para o descanso, para a cultura, para a religião, enfim, para como ele queira organizar a sua vida fora do ambiente de trabalho. E isso ganhou muito peso e muita importância. Além da redução da jornada, você melhorar a questão da escala de trabalho. E isso, a sociedade, todas as pesquisas mostram que tem sido isso uma prioridade dos trabalhadores. Olha, precisa melhorar essa escala de trabalho, né? Essa coisa de eu ter que trabalhar 6 dias e folgar um, que muitas vezes em determinados setores não coincide com o final de semana, né? Às vezes demora 7 domingos para ele poder ter uma folga no final de semana. Isso daí ganha muito peso, né? E isso é hoje, João, sem dúvida nenhuma, não é uma necessidade só dos trabalhadores, que é uma pauta ideológica do movimento sindical, é uma necessidade da organização do trabalho nos locais de trabalho. Tem supermercado já fazendo acordo de 5x2, porque senão não está conseguindo mão de obra. Tá? E não vem falar que é por causa de Bolsa Família, que isso é bobagem. Tá? Você que ouve isso daí pode falar que isso é bobagem, porque se tiver um emprego, a pessoa quer trabalhar, um emprego digno, com um salário, com remuneração, com escala de trabalho adequada, a pessoa quer trabalhar assim. Porque se o seu salário compete com Bolsa Família, tem uma coisa errada com a sua vaga de emprego. Com a sua vaga de emprego e não com Bolsa Família, né? Que, felizmente, tem buscado estancar a fome desse país. Exato. Então, nós precisamos avançar nisso. E isso temos conseguido dialogar de forma positiva com a sociedade. Me parece que o governo federal, através do presidente Lula, comprou essa
pauta, essa ideia para redução da jornada de trabalho e fim da escala 6 por 1. E o Congresso, é claro, a formação do Congresso Nacional, ele haverá de fazer esse debate, já fez, inclusive, em algumas comissões, já tem aprovado um projeto em uma das comissões no Senado Federal e um outro projeto na Câmara, mas que pelo menos dialoga com o sentido de reduzir jornada e ter uma escala de trabalho que não seja 6 por 1, tá? Que pelo menos tenha 2 dias de folga por semana para os trabalhadores e, claro, que aumente a coincidência dessas folgas aos finais de semana. Eu acho que esse o Congresso Nacional esse ano, nós já colocamos isso como prioridade de pauta para discutir com o Congresso Nacional, mas não só isso, mas também com prioridade de pauta nas campanhas salariais já desse primeiro semestre. E lembrando que a gente está falando de redução sem redução de salário, né? Redução de jornada sem redução salarial, para que esse tempo de redução seja agregado na qualidade de vida e não na subtração de recurso, de dinheiro, de salário dos trabalhadores. Sem dúvida. Serginho, no setor químico, a gente sabe que existem os riscos físicos aí, né? Grandes, né? E isso, a questão da escala 6 por 1, você já explicou aqui que muitas áreas já não trabalham mais na escala 6 por 1. Eu acredito que por motivos como esse também, né? De risco, enfim. E quais outras áreas hoje que poderiam ser afetadas nesse sentido também? Olha, nós temos algumas particularidades, né? Por exemplo, uma parte considerável do setor petroquímico, ele trabalha em turnos, 24 horas por dia. O setor do etanol, também na época de safra, de produção, ele trabalha em turnos, 24 horas por dia, pelo menos por 6 a 7 meses do período de duração da safra. O setor petroquímico, via de regra, ele já tem turnos 5 por 2, 6 por 2, são turnos variados, negociados com o sindicato, que dão, em média, uma jornada de trabalho entre 38, 36 a 39, 40 horas, abaixo já das 44 e muitas vezes abaixo das 40 horas semanais, né? Quando você faz a média mensal dessa jornada de trabalho. Então, para essas empresas, certamente, talvez adequar alguma questão de folga nos acordos, mas isso a gente já tem feito. Aí tem o outro lado. Já no setor do etanol, nós temos muitos turnos de 6 por 1, de 5 por 1, né? Alguns de 6 por 2. Né? Então, vai merecer um trabalho muito forte do movimento sindical, e eles pertencem ao agronegócio, que tem uma bancada importante lá na Câmara Federal, que certamente vão tentar trabalhar contra os trabalhadores. Então, vai ter que ser uma pressão política no Congresso, mas também uma pressão forte nas negociações coletivas de turno desse segmento do setor de etanol. Né? Farmacêutico, você tem turnos também, mas já tem 40 horas semanais. Farmacêutico, nós temos algumas experiências de semanas de 4 dias já, né? Então você folga sexta, sábado, domingo, em algumas, poucas ainda, mas algumas experiências sendo feitas, que eles chamam aquela semana reduzida, né? Então, às vezes aumenta um pouquinho mais a jornada de segunda, terça e quarta, e aí fica 3 dias. Temos turnos de 4 por 4, 4 dias trabalhados e 4 de folga. Então, essas experiências estão sendo colocadas todas na mesa para a gente enfrentar esse debate sobre redução da jornada de trabalho. Importantíssimo. Quero dizer que o setor patronal vem sempre com a conversa olha, isso vai prejudicar a produtividade, né? Aí eu retomo naquela questão da tecnologia que era em 88 e da tecnologia que era 2025, que mudou. Então, por si só, se justifica a redução da jornada de trabalho, e nós precisamos melhorar a escala para a qualidade de vida das pessoas. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Mais folga e mais qualidade de vida significa mais lazer, que gera a economia do nosso país, significa mais turismo, que gera a economia do nosso país, significa, olha, eu vou ter um dia a mais, então vou conseguir levar a família para ir passear num parque de
vai movimentar aquele ambulante lá, vai movimentar a porta da igreja, vai movimentar um restaurante, vai movimentar uma padaria, vai movimentar o comércio em si. Então, eu acho que é um conjunto de benefícios que ajuda a economia. Sim. Serginho, e por que existe essa... Por que você que está que tem mais experiência, inclusive, lidando com os empresários, por que existe essa resistência de entender que o trabalhador descansado, o trabalhador que tem mais qualidade de vida, ele vai produzir mais, isso que você acabou de falar agora, vai gerar mais dinheiro no mercado, no comércio, todo mundo vai sair ganhando, né? É a roda positiva ali. Por que é difícil entender isso em pleno século XXI, né? Eu acredito, e acho que algumas questões, principalmente das grandes entidades empresariais, talvez um pouco seja aqueles tabus, né? Até uma posição ideológica empresarial para ser contra. Eu sou contra, tem que ser contra. Né? Vai reduzir Por jornada. padrão, não importa o quê. Significa que vai trabalhar menos, vou ter que continuar pagando a mesma coisa. Né? E acaba não fazendo essa conta que nós fazemos, que pode melhorar a produtividade. Eles dizem, para melhorar a produtividade tem que melhorar o conhecimento, a formação das pessoas. Tá aí, ó. Eles dominam um sistema importantíssimo com recurso público, que é o Sistema S. Então, está faltando investimento do próprio Sistema S em elevar a formação dos trabalhadores, que nós concordamos, que o aprender é sempre importante para as pessoas, sempre bem-vindo. Né? Então, eu vejo um pouco nessa linha, né, de um pouco de tabu, um pouco de posição ideológica, um pouco, talvez, de parar um pouco, de dizer, pô, como é que então, já que vai acontecer, como é que eu ganho mais com isso? Né? Então tem que melhorar aqui a nossa formação, então vou investir um pouco mais nisso. Né? Se melhorar a qualidade de vida, será que o meu trabalhador não vai vir aqui, não vai produzir mais? Então, estamos tentando chamar a atenção para eles nesse sentido, da importância da redução como um ganho, não como uma perda. Sim. Mesmo porque, como você comentou lá no início também, a gente encontra um fenômeno hoje num país de pleno emprego, né? A menor taxa de desemprego aí da série histórica, uma grande dificuldade em encontrar mão de obra também, né? Como você disse lá no começo, justamente por essa geração atual entendeu que 6 por 1 não funciona, aliás, nunca funcionou, né? Funciona aos trancos e barrancos. Precisa, sim, de mais qualidade de vida. Eu fui no mercado no final de semana, no interior do estado, não vou citar nome aqui, tinha 2 caixas funcionando num domingo, uma grande rede de supermercado, uma fila quilométrica, aí o pessoal comentando, mas não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. E não tem, porque você vai todo domingo, tá lá aquele jovem lá naquele caixa lá. Todo domingo. Aí ele folga uma segunda-feira, a cada 6 semanas. Quer dizer, então, não vai encontrar. Quando você tem, principalmente quando você tem uma oferta de emprego, né? Uma das menores taxas da série histórica de desemprego no Brasil. Então, não vai encontrar mesmo. Né? Então, os mercados que já vi alguns, já fui em alguns, que adotaram escala 5x2, eu não vi faltando nenhum caixa de final de semana. E as pessoas trabalhando. E você olha assim, você percebe o grau de satisfação das pessoas. Então, eu acho que a realidade, talvez, no dia a dia, vai mostrar, principalmente dessas grandes redes, eu estou citando aqui redes de supermercado, mas isso vale para categoria. Né? Qualquer categoria. Vai mostrar para as pessoas, para o empresariado, que ele pode, na verdade, ganhar mais com isso. Porque um dos dias que eu estava com pressa, eu deixei a compra lá e fui no outro mercado. Que estava uma fila de 40 minutos para você poder passar pelo caixa. Então eu larguei lá. Larguei e fui no outro mercado comprar. Então, acho que essa atenção que a gente chama do empregador, ela é importante para ele olhar a redução de jornada como um benefício para o negócio que ele toca. Exatamente. Né? Vai trocar ali, né? Ele vai reduzir, mas ele vai ganhar também por outro lado. Isso, para a gente que é classe trabalhadora, a gente enxerga isso de forma muito clara, né? Mas para quem está lá em cima no topo da pirâmide, parece que fica um pouco difícil. Espero que acordem para isso, mesmo porque, acordando ou não, esse é o caminho.
de um jeito ou de outro, essa escala ela não vai continuar mais. Né? E vale reforçar o que você falou no começo, essa é uma luta do movimento sindical de anos, Com certeza. né? Que agora foi alavancada aí por um vereador do Rio de Janeiro, inclusive, né? Eu não me recordo do nome dele agora. Na verdade, é até mais ousada, né? É 4x3, né? 4x3, exatamente. Mas a gente entende que 5x2 já é um caminho claro. perfeitamente alcançável aí, né? Claro, e tendo pelo menos esse caminho, ele abre também uma possibilidade das negociações coletivas também ajustarem a possibilidade daqueles locais de trabalho, né? Nós temos, por exemplo, uma legislação específica, por exemplo, no setor petroleiro, que é 15 dias por 15 dias. Mas é uma lei específica por quê? Porque os trabalhadores em plataformas. Ele pega um helicóptero ou um navio, vai lá no meio, em alto mar, ele não vai trabalhar 8 horas e voltar, porque ele vai perder quase o dia todo para fazer isso. Então, existem leis específicas. Então, ele fica lá 15 dias na plataforma e volta, fica 15 dias em casa. Então, eu não estou falando que isso serve para todo o setor produtivo, mas existe possibilidades específicas e existem experiências importantes também. Como eu disse aqui, eu participei de um debate com RHs, da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e que os próprios RH trouxeram experiências importantes negociadas. Turno 4x3, trabalhava 4 dias, folgava 3, 4x4, folgava 4 dias seguidos por 4, e aí você vê, se você faz uma escala dessa durante o mês, você vai ver quantos dias se coincidem com sábado e domingo, segunda e terça, quarta e quinta. Então, o grau de satisfação é muito, muito bom no clima dentro da fábrica, quando você tem a possibilidade de proporcionar dias a mais e consecutivos de folga para os trabalhadores. Sem dúvida. E ainda sobre esse tema, eu vi recentemente um vídeo de uma chefe de RH falando que caso isso aconteça, a gente espera que sim, as mulheres serão beneficiadas assim de uma forma absurda, porque a mulher tem o trabalho fora e em casa, né? Vamos ser honestos. Ela trabalha em casa também, tem o segundo emprego em casa. Então, a qualidade de vida das mulheres também vai melhorar muito. Não tenha dúvida. Esse é um tema que também na nossa justificativa ela é extremamente importante, que é a questão do trabalho da mulher, né? A questão da dupla jornada de trabalho que a gente fala das mulheres, às vezes até tripla, ela é uma realidade no Brasil, né? Por isso que além da jornada de trabalho, que certamente ela é importante para todos, mas ela tem uma importância adicional para as mulheres, né? Ela traz uma qualidade de vida e, paralela a isso, João, nós estamos discutindo também com o governo uma questão chamada política de cuidados. Não é uma tarefa fácil, né? Porque vocês percebem, via de regra, quando você tem os pais ou os avós idosos, via de regra, muitas vezes a mulher abdica da sua carreira profissional para cuidar da mãe ou do pai, né? Por falta de uma política nacional de cuidados que possa ajudá-la a conciliar a sua vida profissional e sua vida de casa, né? Então, isso é uma realidade no Brasil, boa parte do mundo. Então, só que boa parte do mundo já discutiu já tem buscado saídas, né, nessa questão de política de cuidados. Então, uma atenção especial ao trabalho das mulheres nesse sentido é extremamente importante. Hoje você citou esse trabalho que vocês estão fazendo sobre isso, né? O que seria exatamente, assim, para a gente ter um entendimento melhor? Na verdade, porque hoje, se você pegar a política de cuidados, você tem, por exemplo, você não tem regulamentada a questão das cuidadoras de idosos. E você também não tem nenhuma ajuda do Estado brasileiro também para a questão dos idosos. Então, que é isso, numa existência de uma política de cuidados mais ampla, considerando que a população, felizmente, devido à tecnologia, devido à medicina, a expectativa de vida tem aumentado, é claro que você tem que também pensar, bom, como é que eu cuido dessas pessoas? Exatamente. E aí, nós não podemos falar, não, ter uma filha mulher é obrigação dela. Né?
não é que é questão de obrigação, não. O Estado brasileiro tem que ajudar a ter cuidado. Da mesma forma que tem cuidado para as crianças, nós temos também que ter cuidado para os idosos. Sim. Isso vai ajudar as pessoas no mercado de trabalho e, claro, dar uma qualidade de vida maior para as pessoas que atingem uma idade maior nessa visão de aumento da expectativa de vida das pessoas. Então, acho que a Itália fez um debate importante sobre isso, outros países da Europa que têm uma expectativa de vida maior do que no Brasil. Mas não queremos que a nossa expectativa de vida aumente como aumentou nos diversos lugares do país, Sim. seja pela medicina, mas seja também que aumente com qualidade de vida, né? Então, e dignidade para os idosos. Isso tem tudo a ver com uma sequência de questões: jornada de trabalho, trabalho da mulher, e papel do Estado nessa questão de ter um olhar para os cuidados dos idosos. E em falar em cuidados e olhar do Estado, a gente pode também falar sobre esse fenômeno negativo, infelizmente, né, que vem acontecendo, que é o crescimento do feminicídio, né? Bom, esse é um debate também importante. Eu acho que ele sempre foi uma preocupação e talvez, não sei se eu vou errar aqui, mas talvez ele só foi enxergado de uma forma mais um crime. É um crime, né? Matou alguém, né? Mas não é aí. Acho que a questão está ganhando um peso de um olhar diferente. Não é simplesmente que houve um homicídio. Não, houve um homicídio da pessoa que é o seu parceiro, que convive com você. Quer dizer, então, eu acho que a sociedade tem se alertado disso. Acho que o governo lançou, inclusive, esses dias, o Pacto pelo Combate ao Feminicídio, né? E tem chamado a sociedade como um todo para fazer essa campanha. Então, o movimento sindical tem um papel nisso, né? Eu acho que o movimento sindical tem que integrar. Eu até comentei, nós temos uma cláusula na Convenção Coletiva do Setor Farmacêutico, que ele tem uma previsão de campanhas educativas, na CIPAT e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Eu acho que a gente tem que envolver, né? Se nós estamos falando de feminicídio, quem pratica o feminicídio é o homem, via de regra, né? Então nós temos que envolver esse debate com os nossos companheiros nos locais de trabalho, né? De falar, vem cá, vamos falar um pouco disso, né? Não é mimimi, né? Com muitos dias. Não é só pegar os números que têm sido cada dia aumentado cada vez mais, né? Então eu acho que fazer esse debate, levar essa mensagem nas fábricas, envolver os nossos companheiros nesse debate é importante. Então, fundamental. A gente quer levar isso para o movimento sindical. Já temos feito isso no Fórum das Centrais Sindicais. Isso precisa chegar lá. Da mesma forma que nós fomos ontem, nessa primeira semana de fevereiro, e o mês todo de fevereiro, falar da conquista do imposto de renda, nós temos que levar esse tema também para as fábricas, para os locais de trabalho. Então, é levar o tema valorização dessa questão do imposto de renda, a questão da fim da escala 6x1 e redução de jornada de trabalho, e levar a questão do combate ao feminicídio. Que é uma pauta urgente também. Tarefas aí para o movimento sindical e, claro, contando dentre as com os muitas trabalhadores. Que já tem hoje, né? Dentre as muitas que temos hoje. Exatamente. E essa questão do feminicídio, Serginho, porque a gente vê muito discurso, né, na internet, que hoje não é uma terra sem lei, mas ao mesmo tempo né? Porque há muita impunidade. E você entende que isso também é um fator, um vetor importante para esse aumento? E as leis talvez menos rígidas também possa também facilitar esse fenômeno negativo aí? Acho que a partir do momento que a gente tipificamos esse crime, né, que é o feminicídio, eu acho que ele possibilita buscar essa comoção nacional, falar isso é um problema, né? Volto a dizer, não é mais um homicídio, não. É um problema à parte, né? Não é aquela coisa que aquela coisa do dia a dia
do problema da segurança pública. Não, isso é um problema, volto Foi um a dizer, assalto, uma briga é de dentro de trânsito. casa. Exatamente. Ele tem endereço, né? E não é onde a segurança pública está todo dia lá dentro, na sua casa. Sua casa seu lar é inviolável, né? Então, por isso essa atenção especial. Então, eu acho que é esse olhar dessa atenção especial, é a campanha, a questão educativa, né? E dizer que não é mimimi, não, né? Tem que ficar muito claro para a sociedade, não é mimimi, né? E isso precisa ser colocado e talvez o grau de sensação, de não impunidade, né? Eu acho que ele é importante, né? Se você cometer um crime, você vai sim para a cadeia, vai responder por isso, né? E o agravamento disso, que geralmente isso é por motivo torpe, enfim, tudo aquela coisa banal, né? Por nada, simplesmente a pessoa vai lá e mata a sua companheira. Então, eu acho que tem sim que elevar e fazer valer a punição, né? E mais do que isso, quando a gente populariza o tema também, a gente chama a atenção das pessoas. Exatamente. E nós precisamos chamar a atenção das pessoas, alertar as pessoas. Exatamente. Né? Alertar os companheiros que ele pode e deve pagar por um crime que ele cometeu, seja ele qual for. Mas esse ele tem um motivo mais grave ainda. Exatamente. E aí o movimento sindical está atento a isso, incluindo essa pauta também, dentre outras pautas importantes também, junto à luta com os trabalhadores, junto dos trabalhadores. Serginho, ainda voltando agora um pouquinho sobre a escala 6 por 1, o movimento sindical fez algum levantamento isso, reduzindo de 5 por 2, quanto que isso poderia gerar de receita a mais no PIB ou coisa parecida? Olha, tem vários debates, João, e eu não vou me arriscar muito, porque tem assim uma guerra de números, né? Tanto da possibilidade de geração de postos de trabalho, porque eu poderia fazer uma conta simples aqui. O último CAGED que saiu agora, nós tivemos um maior estoque de trabalhadores com carteira assinada. São 49 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então eu poderia aqui, né, fazer, bom, se eu vou reduzir a jornada, no caso, se reduzisse de 44 para 40 horas semanais, seriam 10%. Bom, se eu reduzir a jornada 10%, então eu vou transformar esse 10% em 4 milhões e 900 mil novos postos de trabalho. Não é essa conta. Não é uma conta de padaria assim tão simples. Não é essa conta, né? Mas claro que tanto o conjunto de redução de jornada e escala de trabalho, ele necessariamente coloca a necessidade de você aumentar um contingente, porque se eu vou folgar um dia a mais, eu preciso de alguém para ter e cobrir essa folga. E aí nós teríamos, sim, uma geração de emprego de números consideráveis, né? Esse é um ponto, né? Na questão da economia, se você não reduz o salário dessa redução de jornada, se você dá um dia a mais de folga para essas pessoas, ou melhora a escala, que possibilite ele frequentar todos aqueles lugares, é naturalmente que você tem um peso no crescimento da economia interna do país, que influencia no PIB. Nós não somos um país exportador. Eu acredito que o PIB brasileiro é formado por 70% de consumo interno no Brasil. Se eu melhoro o consumo interno, naturalmente eu melhoro o crescimento do país, e melhorando o crescimento do país, isso se transforma em vagas, melhoria do emprego, em melhoria de vendas no comércio, em melhoria no acesso aos serviços, que é um setor que cresce muito no Brasil, o setor de serviços, né? Melhoria na questão de hotelaria, de restaurante, de turismo e tudo mais. Então, é o círculo virtuoso do crescimento. Emprego, com qualidade de vida, com acesso às coisas boas da vida, ao lazer, ao turismo, enfim. É nesse trabalho que a gente faz, e o DIEESE, né, que é o Departamento
intersindical, que assessora o movimento sindical, tem trabalhado muito nisso na verdade, para, primeiro, desmistificar as falas que falam, olha, vai ser um caos para o Brasil, né? E, claro, apontar os pontos positivos que eu tenho colocado aqui. Mas eu vou me reservar um pouco a não fazer essa numerologia. Sim. Hoje eu vi, muito rápido, uma matéria no Estadão, não consegui ler toda, mas eu vou ler ainda, que não sei de onde que fala, olha, vai desempregar 600 mil pessoas a redução de jornada de trabalho. Eu falei, por isso que eu vou me ater aqui, né? Mas é uma numerologia muito difícil de se justificar com todos esses fatores positivos que a gente coloca aqui no debate sobre redução da jornada e fim da escala 6x1. E recentemente saiu também uma matéria também, acho que foi no UOL que eu vi também, não quero aqui desmerecer, tá? Mas que 95% das previsões dos economistas falharam nos últimos 20 anos. 95%. Não foram 5%, foi o contrário. 95% falharam, não se efetivaram. Porque é o que você falou, é no dia a dia, a prática ali, que a gente vai entender como é que as coisas vão se desenrolar. Exatamente. Esse índice aí foi 95%. 95%. Se fosse ao inverso, tudo bem, né? Tem uma certa razão. Então, acho que nós estamos bem assim estruturado no debate sobre essa questão da escala 6x1, mas quero dizer aos trabalhadores, mais uma vez, dirigir a vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Não pense que vai ser um passeio no parque naquele Congresso Nacional, né, em que pese que é um ano eleitoral, né, os deputados federais e senadores ficam mais sensíveis às pautas populares, mas existe uma força grande do setor empresarial, do agronegócio, dentro daquele Congresso Nacional. Por isso que as vozes das ruas, os trabalhadores, junto com os sindicatos, mandando mensagens para a sociedade brasileira, para aquele Congresso Nacional, vai nos ajudar muito a fazer as mobilizações necessárias para que a gente possa aprovar ainda esse ano, em Brasília, no Congresso Nacional, a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Era esse ponto importante que eu ia entrar agora, que é realmente sobre as eleições esse ano, né? Que a gente tem um desafio grande de aprovar leis pró-trabalhadores, que nos últimos anos a gente conseguiu respirar nesses últimos 4 anos, né? Que a gente vinha apanhando ali desde 2016 ali para cá, a gente veio apanhando muito, perdendo direitos. Esse ano a gente conseguiu respirar. Mas tem muita luta pela frente ainda, e é o que a gente falou, a gente conversa aqui, a gente discute aqui, a gente luta aqui, mas é em Brasília que é decidido. Então o voto aí é fundamental, né, Sérgio? Primeiro, assim, prevalecer a democracia é a essência da nossa sobrevivência enquanto sociedade organizada, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Então a democracia ela preservada, é intransponível e inegociável. Exatamente. Lembrar aqui o nosso querido amigo Rogério Magri, quando ministro do Trabalho, é imexível, né, a nossa democracia. Isso é o primeiro ponto. Segundo, as eleições, elas são um momento que nós vamos ter lá a oportunidade de votar no presidente da República, no deputado estadual, no federal, no senador e no governador dos estados, né? E eu quero dizer assim, da importância que tem esse poder do voto, né? A última correção da tabela de imposto de renda que nós tinha sido em 2016. Aí nós ficamos 17 até 2022 sem ter correção da tabela de imposto de renda. Fomos ter em 2023. O último aumento acima da inflação do salário mínimo foi abandonada a política de valorização do salário mínimo em 2017. Nós começamos a valorizar o salário mínimo novamente em 2023, né? Inclusive com uma limitação que foi feita agora no ano passado do aumento real pelo PIB limitado a 2,5%. Mas é aumento real do salário mínimo, né? De valorização do salário mínimo. Tudo isso é governo, é Congresso, é deputados, é senadores que resolvem isso, a vida das pessoas. Então, nós vamos ter a oportunidade de perguntar para aquelas pessoas que buscam o nosso voto se ele é a favor da democracia, se ele é a favor da redução da jornada e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, se ele é a favor que o aposentado
tenha reajuste de salário, tenha reajuste do salário mínimo, que mais de 23 milhões de pessoas ganham o salário mínimo, então é considerável isso, essa valorização para o Brasil. Então, nós precisamos, na verdade, assim, é perguntar para essas pessoas que buscam o voto dos trabalhadores, da sociedade como um todo, o que ele pensa sobre isso, o que ele pensa sobre o feminicídio, né? Se é importante endurecer a legislação contra o feminicídio, enfim, o que ele pensa sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, é perguntar para ele. E aí, definir o perfil de que você gostaria que um deputado defendesse lá em Brasília. Até porque esses deputados são eleitos pelo povo e é pago com impostos, né? Então, Exatamente. ele é um servidor da população brasileira. Então, acho que se ele é um servidor, nós precisamos perguntar para eles o que eles pensam de coisas que interessam para nós. Um desafio importante ano de eleição, né? Mas a gente está aqui para continuar o debate e seguir em frente, porque muito das conquistas, a maioria, inclusive, das conquistas da classe trabalhadora, a partir do movimento sindical. É uma pena, apenas, Serginho, eu sempre gosto de falar isso com representantes de peso como você que vem aqui, é uma pena que nós não temos uma bancada sindical lá, né? Eu acho que o movimento sindical ele pecou nisso lá no passado e vem pecando nisso hoje também. Eu acho que ainda há tempo da gente recuperar isso, porque a gente tem que ter uma bancada sindical lá só de sindicalistas. A gente tem deputados que são pró-trabalhadores, a gente entende isso perfeitamente, mas quando você tem uma bancada de dirigentes sindicais que estão no movimento sindical, o entendimento é outro, a força é outra. Eu acho que está faltando isso lá. Eu acho natural, né? E nós precisamos falar disso, né, com os trabalhadores, com o movimento sindical, porque lá o Congresso é feito ou deveria ser, né, como um retrato da sociedade. Então, deveria ser, né? Então você tem uma bancada muito grande do setor ruralista, do agronegócio, que é um setor importante para o Brasil, que eu sempre falo do agronegócio. Ele é importante para o Brasil, mas é o setor que menos paga imposto no Brasil, né? Você tem uma parte de uns deputados que são mais voltada à questão da indústria, você tem uma parte que é mais voltado à questão da bancada da segurança pública, né? Então, assim, eles falam, tem uma bancada da bala, da Bíblia e do boi, que é a questão do agronegócio. Então, nós precisamos ter a bancada dos trabalhadores, né? Que, olha, vem cá, essa coisa de empreendedorismo, será que serve para os 49 milhões de trabalhadores? Essa coisa de empreendedorismo, você acha que todo mundo acha que simplesmente pode ser PJ, que é um outro problema que nós temos aqui, que é a pejotização, que se o Supremo fazer um entendimento amplo da pejotização, vai prejudicar muito os trabalhadores, vai prejudicar a Previdência, o Fundo de Garantia, o Sistema S. Então, nós precisamos ter representação por causa disso, para discutir e colocar o emprego, o trabalho, não como uma consequência de um Estado brasileiro, mas como parte de crescimento do país, como parte de alavancar o PIB, como parte de dar qualidade de vida para as pessoas. Então, nós precisamos, espero que esse processo, que já foi muito maior, a quantidade de representantes dos trabalhadores lá, anos e mandatos atrás, mas que isso se recupere. Claro, né, João, que mudou muito a forma da política, né? Antes você tinha financiamento privado de campanha, hoje você tem um financiamento público, mas você tem uma organização partidária também no país que certamente merecia um olhar especial pela sociedade. Você tem fundo eleitoral que só cresce, você tem orçamento secreto no parlamento que divide com o poder executivo recursos que vão... Então, acaba também a disputa sendo um pouco desproporcional entre os candidatos, né? Então, se a gente quer... A gente precisa pensar um pouco, mas é um debate aqui que a gente ficaria o dobro do tempo aqui do que muito tudo mais que nós já falamos para falar. Mas, de qualquer forma, gente, a democracia, tendo gente lá que a gente gosta ou não gosta, mas ainda é o melhor caminho, é o poder de cada um de vocês escolher quem vai estar lá nos representando
a nossa vida, né? Porque, na verdade, ele Exatamente. representa como vai ser, se nós vamos ter mais direito ou menos direitos. E seguiremos lutando, né? Bom, Serginho, um papo agradabilíssimo aqui. Faltou tempo pra gente aqui, né? Que temas temos aqui aos diversos. Queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Já deixar um segundo convite aqui, para a gente abordar outros assuntos referentes e relevantes à classe trabalhadora. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os ouvintes. Bom, mais uma vez agradecer aqui o Núcleo de Comunicação Sindical, parabenizar pela iniciativa, muito importante, né? Me senti muito à vontade aqui. Quero dizer que o convite já está aceito, vamos ajustar a agenda aqui. E para os trabalhadores aí que participar do dia a dia do sindicato, participar de forma importante nas campanhas salariais, participar quando o sindicato chama para uma mobilização, seja pela redução de juros, que tem atrapalhado muito o Brasil e muitos trabalhadores, quando chama para valorizar a negociação da isenção do imposto de renda até 5 mil e mudança da tabela entre 5 mil a 7.350, valorizar esse processo, valorizar a campanha que haveremos. Nós só vamos ter sucesso na campanha de redução de jornada e no fim da escala 6x1 com participação efetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras nas mobilizações. Mas pode ter, vamos esperançar, nós podemos conquistar sim, e o movimento sindical está empenhado nisso. Vamos sim, juntos. Agradecer você em casa que acompanhou a gente até aqui. Pedir para você seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e agora também no TikTok. E seguir a gente também aí, agora em breve no LinkedIn também. E, gente, acompanha a gente, acompanha as páginas e as redes sociais da Faking Fire também, que vai estar aparecendo aqui no final do vídeo. E fique ligado aí que toda semana tem gente nova falando sobre assunto relacionado à classe trabalhadora. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.